Bom, pessoal, a aula de hoje é basicamente para que a gente faça a colocação das cotas externas. Fizemos a aula passada cota interna, então nessa aula cotas externas. É o mesmo desenho que estamos trabalhando e vamos também colocar o texto informando quais os ambientes, quais as áreas, né? Fazer o cálculo mínimo de áreas para poder informar aqui a estrutura de simbologia dos nossos desenhos. Nessa representação, nós vamos trabalhar ainda com o comando annotation, que a gente já havia trabalhado na semana passada, e aqui nós vamos clicar no comando de annotation e vamos configurar um novo Dimension Style, né? A semana passada fizemos cotas internas, agora nós vamos clicar em New, e ele vai se chamar cotas externas. Continue. Aqui as cotas externas, então nós caímos naquela primeira janela que tínhamos trabalhado semana passada. Primeira informação aqui no comando line, né, das cotas, ó, vejam, cotas externas. O primeiro comando de line, nós vamos tirar a supressão de linhas, como nós fizemos já na parte anterior, né, nas configurações anteriores. Bom, vamos continuar aqui. Então, toda vez que eu tiver que fazer alguma modificação em alguma janela, né, aqui no Dimension Style, por exemplo, eu quero alterar as cotas externas, né, que é o que eu estou trabalhando, nós vamos clicar em Modify, porque assim eu posso configurar novamente essas cotas. Bom, nós tiramos a supressão, porque na aula passada nós suprimimos. Suprimir é tirar a linha. Agora nós estamos, né, tiramos o clique aqui, porque a gente precisa da linha para as cotas externas, né? Então, no comando line, a gente ainda continua trabalhando, né? Então, tem algumas configurações básicas. Aqui no baseline, lembrando que nós estamos usando a configuração toda em metro, que é para as bases de arquitetura e design de interiores. Então, é por isso que a gente está configurando, mexendo nessa informação numérica aqui, porque nós clicamos, lembra-se, no arquivo em ISO para que a gente tivesse as aplicações para arquitetura e design. Então, também a referência numérica será para isso. Então, aqui no Baseline Spacing, nós vamos digitar ponto 375, que é o que vai ficar. O Extend Beyond Inlines, nós vamos clicar em ponto 125. Offset origem, nós vamos colocar um zero aqui além, né? Então, vai ficar 0.06250, tá? Então, feita essa configuração, nós damos OK aqui para continuar com os outros elementos de configuração. Continuando aqui, cotas externas, Modify, nós vamos para o outro comando, né, Symbols aqui das nossas cotas. Como nós estamos trabalhando com a norma, né, então aqui no First, nós vamos escolher o Architectural Tick, que é aquele tiquezinho que a gente fez na plantinha à mão, tá? Então, ele vai ser trabalhado. Mas, olha, vejam como o exemplo aqui acontece, né? Então, temos que fazer as configurações de tamanho. Então, aqui no arrow, né, que é o tamanho da seta ou tique que nós estamos trabalhando, será de 0,5.
ponto 2, tá? O center marks é quando a gente tem uma configuração de centro, se a gente estiver trabalhando com, por exemplo, raio, alguma coisa assim. Então, nós vamos colocar aqui também no centro, né, o ponto 2. Veja que já alterou bastante aqui a estrutura, né, do desenho, como mostra pra gente aqui na janelinha, né. O break size é nós vamos colocar ponto 375, tá? Então, damos um OK aqui para fazer a continuidade do nosso desenho. Para as cotas, né? Trabalhamos o lines, os símbolos, agora os textos. A gente precisa sempre fazer uma experimentação desse texto, né? Porque aqui, ó, o text height é o tamanho do texto para nossa cota. E às vezes a gente precisa alterar esse tamanho dependendo do quanto a gente vai imprimir, a escala que a gente vai imprimir, se for 1 para 50, 1 para 75, enfim. Muitas vezes até a numeração a gente não consegue enxergar quando a escala é muito pequena, né? De qualquer forma, nós vamos testar aqui com ponto 15 para ver como fica. E assim nós podemos observar e caso necessitamos, né, trocamos aqui o tamanho do texto, tá? Sempre que a gente estiver trabalhando. Aqui embaixo, no offset, permanece da mesma forma essa numeração. Aqui no alinhamento, não vamos mudar, né? Nós vamos fazer um alinhamento de acordo com a dimensão da linha, e vai permanecer dessa forma. Então, são todos elementos que depois vocês podem ir testando, experimentando outras possibilidades aqui, mas aqui fizemos a adequação da norma, que é justamente alinhar, ó, a numeração exatamente no centro da linha, tá? Agora nós vamos testar, então, como ficou aqui a cota, né? Lembrando que nós temos algumas coisas aqui, ó, que estão clicadas, o display drawing, né, que é o grid que está no fundo, né, da folha, essa parte cinzinha mais clara. Ó, nós temos aqui o snap, somente esses clicados, porque para que a gente possa trabalhar com Dimension. Então, clica lá no Dimension, né, lá no linear, que é o que nós estamos trabalhando com a base, e vamos testar a nossa cota. Então, primeiro ponto e segundo ponto, né? Subimos aqui, ó, elevamos, aí nós temos ali para a gente especificar a dimensão do nosso desenho, mas vamos testar primeiro aqui como está a nossa cota, para ver, ó. Veja, a numeração ficou muito maior do que essa, né? Então, e veja, ó, tá centralizadinho, tá o tique aqui, tá bonitinho, né? No comando aqui, ó, nós estamos trabalhando na layer cotas, como nós tínhamos feito no outro exercício, né? Então, nós vamos dimensionando. Aqui, nós vamos agora, então, trocar, ó, para eu tirar, para eu deletar, é simplesmente clicar e delete. Então, nós vamos lá no Annotation de novo, nas cotas externas, né? E nós vamos configurar novamente o tamanho do número, né? Que o tamanho do número ficou muito grande. Então, vamos colocar como ponto 1, que foi o que estávamos trabalhando. Se a gente quiser diferenciar do tamanho da cota interna e o tamanho da cota externa também pode, mas é como eu falei, depois a gente tem que fazer ajustes aqui de acordo com as impressões, né? Então a gente vai sempre trabalhar com essa parte de configuração.
ponto 1, né, que eu tinha falado para vocês, ok, close aqui, aí vamos testar, né, então clica lá no linear, especifica o primeiro ponto, move o mouse, clica no segundo ponto e levanta, ó, então aqui ficou melhor pra gente, né, vejam que, ó, a cota nunca fica grudada no desenho, isso tem a ver com as configurações que nós já havíamos feito ali no Modify, tá? Então, podemos deixar assim. E a próxima definição é estabelecer as cotas das outras coisas. Professora, a gente deixa então a cota interna e a cota externa? Sim, nós podemos deixar, de acordo com o que os professores vão solicitando para vocês. Eles normalmente solicitam cotas internas, cotas externas, depois fazendo a parte de blocos, com layouts, preenchimentos aqui que nós vamos fazer em outras aulas. Gente, uma coisa que dá para notar aqui, olha, é que o tique ficou muito grosso perto aqui da nossa configuração de cota, né? Da linha da cota, da linha auxiliar. Então, na impressão vai ficar estranho. Vamos diminuir, então, esse tamanho aqui, ó, tá? Então, o tique vai ficar da mesma espessura aqui da linha. Então, nós vamos clicar lá no Annotation de novo, vamos clicar aqui na cota externa, né, no Modify, aí nós estamos lá no símbolo, né, então, ó, no Arrow Size, nós tínhamos colocado o ponto 2, nós vamos colocar ponto 1, para ficar um pouquinho mais fino, né, e assim fica melhor aqui a nossa organização visual. Então, vamos testar, é sempre fazendo, testando, né, para que a gente, olha, viram, já mudou aqui, ficou melhor, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais agora das distâncias que a gente tem que colocar aqui nas nossas cotas, né? Qual é o tamanho que eu vou usar? Eu posso usar o tamanho em metro também, né? Então, vamos clicar aqui no linear, ó. Quando eu clico no primeiro ponto, aí eu movo, clico para o segundo ponto. Quando eu movimento a cota, vai aparecer ali uma especificação para a gente dimensionar. Specify Dimension, né? Line Location. Então, nós vamos colocar essa distância. Quanto eu quero dessa distância, né? Então, vamos fazer alguns testes aqui. Por exemplo, se eu colocar 250 para todos, então vamos colocar 250, dá um Enter aqui, olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu com a cota. Então, isso a gente tem que observar como vai ser feito, né? Então, vamos dar um Ctrl Z para tirar aqui e de novo, né? Então, clica lá no ESC, linear, primeiro ponto, segundo ponto. Então, vamos movimentar, né? Essa extensão aqui que eu quero trabalhar, tá? Vamos colocar ponto 10, vamos ver o que acontece. Olha, aqui eu tenho 1 centímetro de afastamento aqui, né, da minha cota do desenho, né, com ponto 10. Então, vamos colocar um outro valor. Então, Ctrl Z para a gente desfazer, né? Então, vamos mudar isso aqui novamente. Então, linear. Isso para que vocês tenham, né, a segurança de quanto eu vou usar de distância para cada uma das cotas. Então, clica tá sempre ESC, né? Clica no linear, clica no primeiro ponto, especifica o segundo ponto e o distanciamento. Vamos colocar, tínhamos colocado ponto 10, vamos colocar
0,20. Vamos ver, ó, 2 centímetros tá razoável aqui, né? Então, depende muito do que eu estiver fazendo. Então, se eu quiser colocar uma cota aqui no meio, lembre-se, né? Então, eu tenho que colocar a cota de janela. A cota de janela tem outra simbologia, mas vamos imaginar que eu queira colocar aqui, ó, essa dimensão de parede aqui, né? Então, até, ó, começar essa linha. Vamos lá, clica no linear, clica no primeiro ponto, no segundo ponto, sobe. Quanto que eu quero subir? 0,20, né? Que é o que eu usei no outro, tá vendo? Então, eu estabeleci um padrão para cá e um padrão para cá. Então, nós estamos dimensionando só a parede, tá vendo? Clica lá no ESC, linear, olha, clica aqui nesse primeiro ponto, segundo ponto. Então, para eu subir, né, igual ao outro, também vou digitar, né, 0,20, que é a distância que ele está mantendo do desenho. Opa, por que ele não foi? Ctrl Z. ESC. Primeiro ponto, segundo ponto, sobe 0,20. Enter. Isso, agora foi certinho, né? Tinha digitado alguma coisa errada. Aí é só, né, dar um Ctrl Z. Muito bem, gente. Estou fazendo as cotas de todos os elementos aqui. Lembrando que a cota de janela a gente faz diferente, a gente faz pela bolinha, né? Então, temos que relembrar as cotas, a simbologia de cotas e principalmente relembrar como se faz cota de portas e janelas, para que a gente possa dar continuidade aqui no nosso desenho. Uma coisa importante é toda vez que vocês forem precisar usar aqui o comando annotation e por acaso, né, desligaram o computador, salvaram o arquivo, né, não esqueçam de salvar sempre. Aqui no annotation, né, se não tiver, quando você liga o computador novamente, ele vai estar aparecendo com ISO 25 aqui, que é sempre a abertura, né, de um novo arquivo, quando você abre de novo o computador. Então, ó, não se esqueçam, se você tiver que alterar, né, alguma coisa, então, ó, veja, cotas externas que estão configuradas e cotas internas já estão configuradas e salvas nesse arquivo. Então, eu estou usando aqui cotas externas, tá? Eu usei ponto 50 aqui para colocar essa cota, né? Então, só para vocês verem, ESC, linear, né? Eu cliquei aqui no primeiro, clico no segundo e subi com 50. Então, coloquei 0,50. Por que eu subi com essa altura? Porque com ponto 40, que seria o dobro, né, aqui, ficou grudado no número, né? Então, as linhas não podem grudar, tá? Então, fazendo essa diferença para todos eles. E aí, agora nós temos que verificar como é essa simbologia, para poder praticarmos essa simbologia, colocarmos a simbologia direitinho. Então, vamos usar outras ferramentas aqui para a janela. É claro que a gente pode colocar de outra forma, né? Mas sempre tem a convenção, a norma. Então, num projeto de design de interiores, a gente usa sempre muito mais de uma prancha, né? Sempre 5, 6 pranchas no mínimo, tá? Bom, nós vamos fazer agora a nossa parte de texto, né? Então, nós vamos marcar aqui o quarto, banho, sala e cozinha, né? Como nós tínhamos no exemplo das nossas plantinhas feitas à mão. Bom,
O comando também é aqui no Annotation. Nós vamos clicar aqui no texto, né? O Multiline Text, porque o outro, né, ele vai fazer com uma linha embaixo. Então, a gente usa o Multiline. Bom, quando eu clico, ele vai pedir para eu clicar em algum espaço para eu poder escrever, tá? Eu vou clicar aqui com clique inicial, segundo clique, clique final. Ele vai colocar o cursor para a gente estabelecer as áreas de estrutura de texto, né? Tamanho, qual é a tipologia que eu quero, enfim. Então, nós vamos observar que quando a gente cria o texto, ele vai sair com um tamanho muito maior e a gente vai configurando. Bom, eu vou escrever então aqui o quarto, né, que é a primeira área que eu tenho. Então, ó, quarto. Vejam que ele nem cabe aqui, né, nessa primeira estrutura. Eu posso escrever tudo em caixa alta, caixa baixa. Então, veja, aqui na parte superior eu tenho todas as informações de texto como se fosse também a parte que a gente faz, né, um Word, um Excel, a gente tem que fazer as configurações básicas. Veja, eu estou aqui tenho que criar uma layer também para essa área escrita, né? Então, a gente não fez essa configuração de layer ainda, estávamos com a layer de cota e ele ficou com a layer de cota. Nós podemos usar a layer de cota sem problemas nenhum. Podemos, assim como podemos, né, colocar lá cotas e textos para a gente fazer as características da letra, tá? Então, veja, tá numa Arial, né, e tem várias escolhas aqui. A gente costuma usar letras que tem leitura fácil. Então, no máximo que eu uso aqui para configuração de AutoCAD é Arial, né? Então, a fonte é Arial e a gente vai estabelecer as configurações dela. Na continuidade, a primeira coisa que nós vamos estabelecer é reduzir o tamanho. Então, olha, tem que selecionar o seu texto, que foi colocado como quarto, aí nós vamos aqui no Annotative, né, para estabelecer o tamanho dessa letra. Olha, ela é normalmente um pouco maior do que o tamanho de cota, lembrando que a gente ajusta isso de acordo com a impressão em escala. Então, a gente vai ter que alterar algumas coisas para que isso seja adequado. Então, em tamanho A4 e tamanho A3, a gente pode fazer diferença. Então, no Annotative, levando em consideração o que nós colocamos de tamanho de números, né? Eu coloco normalmente a área um pouquinho maior. Então, aqui nós vamos colocar no Annotative 0.2. Se você quiser usar 0.15 e experimentar, né, para ver como é que fica ali nessa característica, ó, veja, colocamos ali, então ficou com esse tamanho. Nós vamos colocar lá na área do quarto para ver se não ficou muito grande ou muito pequeno. Se vocês quiserem testar já outro tamanho, 0.15. Talvez ele tenha ficado melhor aqui para a nossa anotação. Então, vamos manter 15 aqui. Bom, agora para a gente colocar isso em área, né? A norma diz que a gente tem que colocar o valor total da área em metros quadrados, né? Então, aqui eu já tinha feito o cálculo da área, 2,45 por 2,25. Gente, se tiver algum milímetro aí de diferença entre o de vocês,
deixa, depois vocês vão refazer o desenho, que pode ser que tenha algum pontinho que ficou a mais, uma linha sobre outra, que pode ter dado uma diferença aí do trabalho de vocês. Então, às vezes, quando acontece isso, de qualquer forma, nós, aqui dá para ver já que, por exemplo, eu tenho uma linha a mais, então pode dar diferença de 1 milímetro, 2, dependendo do desenho. Mas o nosso objetivo aqui é formar um desenho completo, então vamos deixar assim por enquanto. Aquele que é para avaliação tem que ter cuidado com isso. Bom, 5,51 é a área. Aqui tem mais duas casas decimais que eu vou dispensar. Se essa área aqui, ó, tivesse dado 5,51 e 65, por exemplo, se tivesse dado 6 aqui, então acima de 5 eu subiria para 5,52 a área, né? Como está abaixo de 5, eu mantenho 5,51 a área, né? Então, como é que a gente vai fazer para marcar aqui a área? Eu vou clicar aqui, eu dou 2 cliques, aí veja. Quando eu dou 2 cliques, retorna para a área de texto aqui no Annotative, como nós fizemos. Então, a minha área eu vou colocar em metro quadrado. Então, vai ficar assim, 5,51 metros quadrados. Então, M, no teclado de vocês, normalmente tem esse número que a gente chama-se de sobrescrito. No meu tem, no meu teclado tem. Se não tiver para vocês, vocês têm que procurar como colocar no seu teclado, tá? Então, aqui o meu tem. Então, colocar lá 5,51 metros quadrados. O problema é que ele tem que ficar um pouquinho menor do que a formatação do quarto. Então, vou lá no Annotative e onde está selecionado, eu vou por 0,1, tá? Aqui, 0,1. Enter. Opa, não está entrando. Pronto, agora entrou. Que não estava entrando ali. Aí, bom, aí veja que ficou descentralizado. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho no Annotative as centralizações, né? Então, seleciono e eu faço aqui a centralização. É claro que ele, né, alterou para o meio da área que eu tinha de configuração, mas não tem problema. Se eu quiser, olha, reduzir, né, essa área, a gente pode reduzir depois. Bom, aqui eu vou usar, né, novamente o comando lá de mover. Então, eu dou um clique inicial, né, quero mover o quarto lá para aquela área que ficou mais ou menos centralizada, tá? Então, é isso que a gente usa aqui para medidas internas, né? Informações de textos internos e cotas externas. Então, vocês têm que fazer para todos os desenhos, fazendo aqui a área de todas elas. Por exemplo, aqui no banho, como é uma área bem pequenininha de banho, né? Eu peguei o desenho de um aluno, eu peguei aquele de vocês, né? Como eu tinha explicado, eu tinha perdido o desenho aqui, deu um erro no meu computador, então eu peguei o de um aluno lá do fórum, tá? Então, dá para ver aqui, ó, que tem algumas linhas a mais, né? Que, ó, estão uma sobre a outra, dá para perceber, tomei bastante cuidado com isso, ó. Aqui tem um errinho, quando eu tirei a linha. Então, confira o seu desenho, é que essa janela tá parecendo menorzinha, então são todas coisas que vão descontando o ponto de vocês, tenham bastante cuidado com essas organizações, né, porque como eu falei, tudo depende da norma. Aqui eu consigo ver, por exemplo, como tá ficando o meu desenho, ó, eu vou clicar aqui em Layout, ó, vejam, eu consigo ver numa folha em branco como está o desenho. Aqui vai ser configurado depois
como nós vamos estabelecer, né, as escalas. Esse desenho ainda está sem escala. Então, se a gente precisar mudar, então, ó, não sabemos que tamanho de folha é esse, não sabemos ainda a configuração. Então, esse é o layout 1 para impressão. Aqui o model, a gente volta no formato em que estávamos trabalhando, tá? Só para finalizar, então aqui eu estava falando, né, a respeito do banho. Se não couber a palavra banho aqui, a gente pode abreviar, né? Então, por exemplo, WC todo mundo conhece, então eu posso colocar WC. Mas se for suíte, eu posso tentar outras abreviações, né? Sala, quarto, né? Eu posso colocar quarto, ou colocar dormitório, então dorme. Eu tenho que criar condições para que todo mundo interprete o que eu estou querendo. Aqui, então, é sala, cozinha, então eu marco aqui separadinho, sala, cozinha, né? Eu posso juntar linear, que vocês viram que o texto dá para fazer isso, sala, cozinha em metros quadrados. Depois eu faço o layout e divido, né, cada estrutura certinho.